Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Estado registra 14 mortes em 24 horas. E fica o alerta. Capixabas precisam reforçar o isolamento social. A reabertura do comércio na próxima semana depende desse compromisso de todos. Caso contrário, vítimas do novo coronavírus podem ter o tratamento comprometido. E olha como estava o calçadão de Camburi em Vitória ontem à noite. Nem parece que estamos enfrentando uma pandemia tão grave. Caminhadas, corrida e skate, entre dois bairros que lideram os casos de Covid-19 na capital. O TN1 recebe ao vivo o professor da UFES, que mostra a matemática do distanciamento social. Você vai entender como é importante fazer a sua parte. O assassinato de um jovem que pode ter perdido a vida por motivo fútil. Ele foi executado um dia depois de ter discutido por causa de som alto. Apreensão de pistola austríaca e troca de tiros. Policiais foram recebidos a bala no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. No estúdio do TN1, o mestre em finanças Kleber Miranda tira dúvidas sobre o auxílio emergencial. As perguntas não param de chegar. A sua dúvida vai ser esclarecida já já. Sem o coronavírus, eles se exercitavam. Veio o corona e eles estão como? Se exercitando do mesmo jeito. O TN1 te apresenta as lives que botam vovôs e vovós para malhar mais em casa. Para momentos difíceis, bom humor, amigos. Bota uma máscara artística no rosto, se proteja e se divirta. A fábrica tá bombando nas vendas. Pois é, que tal sair por aí com a cara do Coringa, da Mulher Maravilha, do Bob Esponja? O TN1 te mostra os personagens que estão na luta contra a Covid-19. E claro, tem ainda os classificados do TN, recheado de boas ofertas e produtos e serviços. É agora no seu TN1. sete mortes, 14 mortes em 24 horas no Espírito Santo. Os casos de Covid-19 aumentam e o estado fica em alerta. Em todo o país, a doença avança. O Brasil já tem mais mortes que a China, onde a pandemia começou. A pergunta que fica no ar é hora de reabrir o comércio de rua e os shoppings? A repórter Bruna Maria conversa ao vivo com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Olá, Bruna, bom dia para vocês. Bom dia, George, Ingrid, bom dia para todo mundo. A resposta da sua pergunta, George, ela está diretamente relacionada à disponibilidade de leitos de UTI aqui no estado. Vou trazer esse panorama para vocês. Hoje, aqui no Espírito Santo, a gente tem um total de 428 leitos disponíveis. Desses, 197 são de UTIs e 231 de enfermarias. Estou aqui com o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. Seja bem-vindo ao Tribuna Notícias, primeira edição. Bom dia. Diante desses números, secretários, a gente pode dizer que esse era o momento da gente apontar uma expectativa para abrir o comércio aqui no estado? Então, nós temos um planejamento na estratégia de enfrentamento ao Covid no estado, que até o presente momento ela foi acertada. Até o presente momento nós conseguimos garantir tanto a testagem ampliada dos pacientes, garantimos o acesso ao leito de UTI, de enfermaria, todos os pacientes que demandaram esse tipo de internação que tiveram critério. Nós até o presente momento temos acertado na condução. Fomos o terceiro estado do país a diagnosticar casos com Covid e não colapsamos como ocorreu em outros estados que diagnosticaram os primeiros casos, inclusive depois do Espírito Santo. Um conjunto grande de medidas que outros estados não tomaram, nós tomamos lá atrás. Por exemplo, nós cancelamos as aulas, cancelamos os eventos esportivos, artísticos, culturais, fechamos o comércio durante um período e temos um alto grau de restrição das atividades de interação social. É necessário entender de que o Covid vai permanecer durante muito tempo conosco e que nós estamos vivendo um momento agora de expansão de casos, muito importante na Grande Vitória em especial, e que é necessário que o grau de distanciamento social ele seja uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. Existe uma falsa polêmica que leva à discussão, achando que o ter distanciamento ou não ter distanciamento é abrir ou fechar o comércio.
Não adianta nada mesmo ter o comércio fechado como nós tivemos essa semana e as pessoas estarem nas praias, estarem nos parques, estarem fazendo atividades domésticas, celebrações de famílias, porque o grande objetivo é reduzir a interação social, aumentar o distanciamento entre as pessoas. E nós estamos avaliando ao longo dessa semana o comportamento da epidemia, a expansão de leitos, como vai se comportar até sábado, e estamos trabalhando junto com o comércio, com a indústria, com os serviços, em possibilidades de metodologias de abertura do sistema do comércio, com medidas de proteção às pessoas e compensando com medidas de restrição de outras atividades. Então são medidas que estão em avaliação. Até o sábado nós teremos uma definição concreta e esperamos que a gente consiga ter todos os dados disponíveis do comportamento real da epidemia e contamos com o apoio da população em não sair de casa. As pessoas precisam entender que com o comércio aberto ou fechado, se todo mundo sair, não vai ter efeito a qualquer medida. O que pode determinar, secretário, essa mudança ou não da determinação de abertura do comércio? É o número de mortes confirmadas, o número de casos confirmados? Que dado é esse? Nós temos alguns elementos que são levados em consideração. Um deles é a ocupação dos leitos hospitalares. Nós estamos aí até o final da semana organizando uma expansão grande de leitos hospitalares, tanto de UTIs quanto de enfermaria, disponíveis para pacientes que foram atingidos pelo Covid, sem comprometer a compra de leitos por parte dos planos de saúde, sem comprometer a oferta de leitos para outras doenças no estado do Espírito Santo. Esse aumento da oferta de leitos, ele pode permitir que a gente não tenha, nas próximas semanas, mesmo com o aumento do número de casos, independente da abertura do comércio, a capacidade de atender todos os casos graves. Um outro elemento importante é o grau de interação social entre as pessoas. Existem algumas empresas, algumas organizações que estão publicando, inclusive as operadoras telefônicas, qual que é o grau de interação entre as pessoas. Rastreando os celulares, eles estão apontando, olha, tem 55% de grau de isolamento, tem 48% de grau de isolamento. Nós precisamos alcançar um patamar de 55% aproximado de grau de distanciamento social. Se for possível alcançar esse grau de distanciamento social com medidas seletivas para vários grupos econômicos, várias atividades sociais, a gente poderia, então, com segurança, fazer a abertura de algumas atividades. O que não é possível é simplesmente manter as escolas fechadas, manter as atividades de eventos fechados, os campeonatos esportivos fechados e as pessoas estarem indo para a praia, as pessoas estarem fazendo festas, organizações de família, organizando jantares nos restaurantes à noite, ao final de semana, e isso não pode acontecer. O centro tem que ser a redução da interação social entre as pessoas. Perfeito. Secretário, há expectativa, então, tem algum número que mostre novos leitos que podem ser abertos aí nas próximas semanas ou no próximo mês? Nós inauguramos a segunda etapa de expansão de leitos, a segunda fase de expansão de leitos no Espírito Santo. Nós podemos chegar a 350 leitos de UTIs e mais de 400 leitos de enfermaria disponíveis nessa etapa agora, no início do próximo mês, para pacientes atingidos pelo Covid. Perfeito. O senhor falou agora, secretário, da necessidade que a população colabore e contribua para que a gente evite o avanço do contágio da Covid-19 aqui no estado. Ontem a nossa equipe circulou pelo calçadão da praia de Camburi e o que a gente viu por lá, gente, foi bastante gente aglomerada. Vamos conferir na reportagem. Noite movimentada no calçadão de Camburi, em Vitória. As pessoas aproveitaram para caminhar, dar aquela corrida, andar de skate e até se exercitar na academia popular. O fluxo de veículos estava intenso também na Avenida Dante Michelini. Só que tem um detalhe: Jardim Camburi é o bairro que lidera o número de casos de coronavírus no estado. Já são 94 confirmados. Infelizmente, o estado teve recorde no número de mortes desde o início da pandemia. Em 24 horas, 14 pessoas perderam as suas vidas por conta da Covid-19. Já são 77 mortes e mais de 2.000 casos confirmados. Diante disso, durante um pronunciamento, o governador do estado ressaltou que a possibilidade de reabertura do comércio no próximo dia 4 não diminui a necessidade do isolamento social. Uma preocupação é com relação aos respiradores. De 60 aparelhos que foram comprados, o estado só recebeu até agora 6. Na linha de frente ao combate contra o coronavírus, no estado já são mais de 720 profissionais da saúde que testaram positivo. Diante de dados que preocupam, o que é positivo é o número de curados. Pouco mais de 590
em todo o Espírito Santo. O que é esse cenário aqui no estado hoje? No estado do Espírito Santo, antes o Ministério da Saúde, inclusive, ter definido o critério de notificação da suspeita de coronavírus a todos os casos de síndrome gripal, nós já havíamos publicado uma portaria definindo que em território capixaba, todo paciente que tiver febre, na ausência de outro diagnóstico, acompanhada de tosse, dor de garganta, falta de ar, esse paciente ele é diagnosticado com síndrome gripal e suspeito de Covid. Eu não preciso fazer um exame neste paciente. Esse paciente ele já é um paciente suspeito, ele já é notificado obrigatoriamente no sistema de notificação e se ele tiver mais de 45 anos, ele a partir dessa semana, ele passa a ter o critério de fazer o teste rápido se tiver mais de 7 dias de evolução ou a coleta para o PCR se tiver menos de 7 dias de evolução para os pacientes que não tenham quadros graves. Todo paciente com quadro grave, ele coleta o PCR e coleta o teste rápido, independente da evolução, a partir desse novo protocolo. Isso quer dizer que a subnotificação, ela pode ser mitigada de acordo ao critério epidemiológico que os serviços de saúde adotem para notificar. No Espírito Santo, toda síndrome gripal, ela obrigatoriamente deve ser notificada e todo paciente com mais de 45 é investigado. O que nós não temos somente o critério de confirmação por laboratório. Isso é importante deixar claro para a população. Você não precisa fazer um teste rápido, não precisa fazer um teste de swab, de PCR, coletando a amostra no swab, para confirmar que você tem Covid ou não. Então, toda síndrome gripal, ela é suspeita e deve ser isolada por 14 dias e nós temos uma ampla capacidade de notificação desses casos no estado do Espírito Santo. Hoje, quantos leitos estão ocupados aqui, secretário? Nós temos no estado do Espírito Santo um percentual de ocupação, uma taxa de ocupação dos leitos hospitalares em 69% dos leitos de UTIs e 63% dos leitos gerais. Perfeito. Há uma expectativa da data precisa que o inquérito sorológico, o senhor estava falando dos testes, vai começar aqui no estado? O inquérito inicia no dia 10, em 27 municípios, que serão em 171 setores censitários. A comunidade vai receber visita dos nossos pesquisadores, os que vão coletar as amostras em domicílios de 27 municípios a partir do dia 10 de maio. Serão 3 dias de coleta que vão se repetir em 4 ocasiões a cada 14 dias. Perfeito. Secretário, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Vou pedir licença para o senhor, gente. A gente continua aqui nossa conversa ao vivo. Ontem a gente falou sobre o caso de um supermercado Extra Plus, da Praia da Costa, em Vila Velha, em que 8 funcionários testaram positivo para a doença. A Superintendência Regional do Trabalho interditou esse supermercado ontem. Ela fez toda uma inspeção no local e depois dessa inspeção eles constataram que as práticas de prevenção contra o coronavírus não estavam sendo adotadas pelo supermercado, que vai permanecer fechado até que o proprietário comprove que regularizou essa situação. A gente lembra que ao todo 22 funcionários foram afastados das atividades no supermercado por conta da suspeita da doença. Por meio de nota, a rede responsável pelo supermercado informou que vai analisar a necessidade de readequação das medidas para garantir a reabertura da loja. Eu volto com vocês aí no estúdio, Ingrid e George. Bruna, muito obrigada pela sua participação. Agradeço aí também ao secretário, por favor. Muito obrigada. Olha, você acabou de ouvir aí que a reabertura do comércio na Grande Vitória pode ser comprometida se a população não ficar em casa. Nós estamos ao vivo aqui com Etereldes Gonçalves, professor de matemática, pesquisador da UFES. Ele faz parte da equipe da Sala de Situação do Governo do Estado, que gerencia essa escalada do coronavírus. E já projetou os números caso o isolamento social seja reduzido aqui no Estado. Vai explicar para a gente o que pode acontecer, principalmente na próxima semana. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente, professor. Bom dia, Ingrid, bom dia, George. Olá, professor, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. A gente sabe que muita gente não gosta de matemática, mas é a matemática que está ajudando aí a nortear as decisões do governo, não é isso? A gente está tentando fazer projeções, análise dos dados para ajudar o governo a tomar as melhores decisões. Então vamos mostrar então o primeiro gráfico aí, que foi feito para ajudar nessa decisão aí do governo, né? Explica pra gente, pessoal aí de casa, o que significa esse gráfico aí, projeção dos casos de Covid até o dia 9 de maio, por favor. Então, Jorge, o que acontece é que quando a gente olha para os casos reportados, né, que são aqueles casos confirmados, essa curva ela é muito sensível aos protocolos de testagem,
a forma como se testa durante a pandemia, há problema nos laboratórios que estão fazendo os testes. Então, assim, ela é uma curva ela não é muito boa para a gente olhar a tendência da pandemia, da epidemia no estado. Por exemplo, a gente tem uma falsa sensação, aqui são os casos em preto, aqui são os casos observados, né, reportados, a gente tem uma falsa sensação de que a gente está chegando num platô e provavelmente depois tem a queda da primeira onda. Isso é o caso real, né? Isso é o caso real. O azul é o projetado num cenário que vinha acontecendo na semana anterior. Só que o que acontece? Nessa semana, por exemplo, pode ter acontecido várias coisas que fez com que esse platô, a sensação desse platô. Pode ter acontecido acúmulo de testagem nos laboratórios, né? Pode ter acontecido vários outros fatores que dá essa falsa sensação. Platô que o senhor fala é essa estabilidade. É a estabilidade depois do decrescimento, né? Porque a curva de epidemia ela faz isso em fases, né? Sobe, tem um platô, desce, depois provavelmente se o número de suscetíveis, que são aquelas pessoas que não foram infectadas ainda, for muito grande, provavelmente teremos uma segunda onda. Isso tem a ver também com a falta de testagem? Essa estabilidade, essa sensação de estabilidade pode ter a ver com a falta de testagem também? Não necessariamente, porque se você mantém um protocolo de testagem único durante toda a epidemia, o percentual de não notificados ele deve ser prevalecido. E aí, então, a curva, apesar de ser mais baixa, você tem, assim, o mesmo formato. Mas qual é o significado, por exemplo, do vermelho e do azul, para que as pessoas entendam? Então, o vermelho é uma projeção do cenário da última semana e o azul dos últimos 15 dias. E você projeta para mais 15 dias para frente. Então, a gente fez isso até o dia 22, né, e projetou o cenário que se mantivesse a tendência da semana anterior, dos 15 dias anteriores, o que aconteceria com os casos reportados. Então, como eu disse, essa curva de reportados, ela é muito sensível a problemas que não estão ligados à pandemia. Então, ela é sensível, por exemplo, à forma como se testa, que a gente começou a testar pessoas que chegavam no aeroporto. Isso é uma forma de testar. Aí depois começou a testar as pessoas que chegavam no hospital com sintomas respiratórios. E agora a gente está testando de uma outra forma e daqui a pouco a gente vai testar em massa, a partir do dia 10 de maio, como o secretário Nézio acabou de falar. Então, quando a gente começar a fazer teste em massa, essa curva deve fazer um pico gigantesco, porque a gente vai capturar aquelas pessoas que não tiveram nem sintomas. Só que isso vai dizer que a tendência é estar aumentando quando a gente fizer os testes em massa? Não. Né? Por quê? Porque esse é um crescimento artificial do protocolo de testagem e não da tendência da curva em si. Agora, desculpa, professor. A próxima tela é de óbitos também, projetados até o dia 5. Vamos ver então. Então, você vai ver que já tem uma estabilidade melhor. Vamos ver a próxima tela aí. Essa curva de óbitos, ela não tem subnotificação. A pessoa morreu, faz o teste, né? Ela entrou no sistema hospitalar com sintomas, ela é isolada, ela tem prioridade na testagem. Por que ela tem prioridade na testagem? Porque chegando como suspeita, ela ocupa um leito de isolamento, e ocupando um leito de isolamento, se ela não tiver o Covid, o ideal é que ela deixe esse leito para ser ocupado por alguém com Covid. Então esse processo tem que ser o mais rápido possível, porque ela pode estar ocupando um leito de Covid sem estar com a Covid. Então essa curva é bem sensível, né? A curva de hospitalizados e a curva de óbitos por Covid são as melhores curvas para a gente fazer análise. Então, por exemplo, quando você vê a falsa sensação de platô na curva de hospitalizados e o crescimento acelerado na curva de óbitos, que a gente hoje está aqui no dia 29, né? No dia 29 aqui, o número de óbitos está aqui no meio, 77, então você percebe que essas coisas são incongruentes. Você está parecendo que está estabilizando o número de casos e crescendo assustadoramente o número de óbitos. Qual é a curva que é mais confiável? A curva que é mais confiável é a curva de óbitos, porque nessa não tem subnotificação. Que é a curva assustadora. Vamos para o próximo. Que é a curva assustadora. Né? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. A próxima tela. Bom, esse modelo que a gente desenvolveu e está aprimorando ali na universidade, com a equipe de pesquisadores lá da universidade, na verdade é até um modelo conhecido, mas a gente está utilizando aqui para o Estado, com os dados daqui do Estado. E é um modelo mais complexo de equações diferenciais que dá, assim,
é uma previsão de curto prazo e uma tendência de longo prazo. Vou explicar melhor o que é isso. Ele é um modelo bem mais complexo, que ele leva em consideração os suscetíveis, que são aquelas pessoas que não foram infectadas ainda, os expostos ao vírus, que esteve em contato com alguém infectado, os infectados de fato, que nem todo exposto também se infecta, os hospitalizados. Os infectados, alguns são recuperados diretamente, não têm sintomas, e outros são hospitalizados. E dos hospitalizados, aqueles que se recuperam e aqueles que morrem. É um modelo bem mais complexo, e aí eu vou mostrar um pouco o resultado desse modelo. Então vamos para a próxima tela para ver o resultado? Próxima tela do resultado. Então, aqui a gente tem uma previsão que é o seguinte, olha. Nesse modelo a gente tem uma matriz de interação social entre as pessoas, por faixa etária. E aí, nessa matriz de interação social, a gente fez algumas simulações. Tipo, aumentando a interação social, que o Nésio acabou de falar, em 5%, você já tem um aumento grande aqui de 86 casos, né, aqui no pico. Então, e isso já é a previsão para o dia 5, né? Aumentando em 10%, ou em 5% o número de casos, você tem um aumento ali de 20%. No número de hospitalizados. Então, assim, o aumento não é nem linear. Se aumentou um pouquinho a interação social, o número de hospitalizados aumenta muito mais. Gente, o que o professor está fazendo é matemática, né? Matemática é uma ciência exata, vamos dizer assim. Ou seja, são números que estão provando a questão do isolamento, da importância do isolamento e do distanciamento social. Provados isso é uma aí tendência, né? Porque, assim, como é uma simulação, aqui entram dados. Toda simulação numérica entram dados. Então, se os dados estiverem... Quanto melhor forem os dados, melhor são as projeções. Então, essa é uma projeção, a gente considera os dados de hospitalizados, que é o dado menos subnotificado que a gente tem. Mas a gente sabe que ainda assim esses dados podem haver subnotificação, porque eles vêm do interior, Então, assim, a gente pode ainda ter algum problema, mas isso é uma tendência. Quer dizer, se você aumentar em 10% a interação social, o número de hospitalizados aumenta muito, 45% ali, 40%. Então, ou seja, com os leitos, quase 80%, nós ouvimos aí o secretário dizendo que 79% dos leitos hoje no Espírito Santo estão ocupados. Quer dizer, está indo na contramão, né? De tudo que se pode fazer, como a gente observou. E o senhor também, aqui nos bastidores, comentou com a gente, viu aí a reportagem das pessoas na praia, achando que estão de férias, sem entender o risco realmente do perigo dessa doença. Eu queria fazer só mais um comentário, que é o seguinte, é importante dizer que a interação social é diferente da circulação. Porque, assim, a gente pode achar, abrir o comércio, mas a interação social continua do mesmo jeito que estava. Isso é uma coisa. Outra coisa é o comércio fechado e a interação social aumentar, com o pessoal na praia, com o pessoal fazendo festa, como tem acontecido, o pessoal se aglomerando na porta dos bancos. Então, isso tem aumento de interação social sem abertura do comércio. Isso deve ser evitado. E é o que a gente tem observado ao longo dessa semana, principalmente agora, essa semana agora, né? Exatamente. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esperamos aí que a matemática sirva para nos alertar e também que traga boas notícias daqui para frente. Eu que agradeço. Se cada um fizer a sua parte também. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, viu? Obrigada. E olha, a morte de uma dona de casa de 69 anos, vítima do novo coronavírus. Ela estava internada no Hospital das Clínicas depois de passar por uma cirurgia cardíaca. O procedimento era aguardado há mais de 5 anos. Mas foi só no começo de abril que ela recebeu a autorização. A idosa chegou a cogitar não fazer a cirurgia com medo do coronavírus, mas acabou aceitando. A repórter Suzy Faria tem mais detalhes desse caso. É com você, Suzy. A dona de casa de 69 anos é moradora da Serra e se internou no Hospital das Clínicas no dia 8 de abril para se submeter a uma cirurgia cardíaca, procedimento que já esperava há 5 anos. A tão sonhada cirurgia cardíaca ocorreu bem de acordo com a família. A idosa foi transferida para a UTI, como em casos como esse, ficaria em observação. Mas de lá, ela acabou não saindo mais. É que depois de uma semana, o quadro de saúde da idosa começou a piorar. A cunhada que estava acompanhando a mulher começou a perceber uma mudança e falta de ar foi o sintoma que
que mais chamou a atenção dela. A equipe médica foi avisada e começou a suspeitar de que a idosa poderia ter contraído o coronavírus. Na sexta-feira passada, um exame foi realizado para eliminar essa suspeita. E daí para diante, tudo aconteceu muito rápido. Na segunda-feira, o dia 27, pela manhã, o resultado saiu e confirmou que a idosa realmente estava com coronavírus. Na noite do mesmo dia, ela não resistiu e morreu. A família agora levanta outra suspeita, a de que a idosa tenha contraído o vírus dentro do próprio hospital. Olha, o Hospital das Clínicas lamentou a morte da idosa e informou que faz uma investigação para tentar esclarecer como se deu a contaminação. Já adiantou que uma avaliação inicial indica que, pelo período de incubação do vírus, de até 14 dias, não há como garantir neste momento que a contaminação aconteceu dentro do hospital. Sobre o fato da cirurgia cardíaca ter sido feita na paciente, o CAN esclareceu que as cirurgias eletivas estão suspensas desde março, com exceções avaliadas caso a caso, de acordo com a gravidade do paciente. No entanto, de acordo com a portaria do governo estadual, as cirurgias cardíacas não foram suspensas pelos riscos de interrupção do tratamento para esses pacientes. Olha, e agora a gente fala da dor de uma mulher que perdeu o marido para o coronavírus. Joaquim Correia tinha 49 anos, era servidor público e tinha 2 filhas. Ele não fazia parte do chamado grupo de risco, não tinha vícios nem doenças crônicas, mas não resistiu ao avanço da doença. Joaquim Correia, conhecido como Júnior, era funcionário da Prefeitura de Vila Velha. Não bebia, não fumava, nem tinha problemas como hipertensão ou diabetes. Casado há 23 anos, a mulher de Joaquim fala dos primeiros sintomas e da peregrinação pelas unidades de saúde. Só na terceira vez teve o diagnóstico de Covid. Nessa terceira vez fizeram o teste e deu alteração. Ele permaneceu lá e no sábado foi para o Jaime, direto para a UTI. Joaquim passou por altos e baixos, passou pela UTI do Hospital Jaime dos Santos Neves, melhorou, voltou a piorar e foi encaminhado para o Hospital Evangélico. Os médicos estavam muito confiantes na recuperação, mas de repente o quadro se agravou e ele não resistiu. A equipe toda consternadíssima, abalados, porque não entenderam o porquê disso tudo acontecer com ele. Um homem jovem, 49 anos, saudável, sem nenhum tipo de comorbidade. Não tinha vícios, servo do Senhor, da Igreja Presbiteriana da Glória. Não era obeso, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, enfim, um homem como qualquer um de nós. Emocionada, a mulher de Joaquim fala da triste despedida, sem contato algum. Mantivemos o distanciamento, não tivemos contato físico, mas foi muito triste, porque eu falei para todos, um ser humano tão amado, tão querido, não pôde ter um sepultamento, um velório digno. Ana Luísa e Melissa são as heranças deixadas por Joaquim. Além da saudade, fica a lição de que o momento é de alerta e exige todo o cuidado possível. Não é brincadeira, não é uma gripezinha. Eu também fui testado positivo. Para mim foi de forma mais leve, mas infelizmente não está escolhendo pessoas. Não é só aqueles que são idosos, não é só aqueles que têm problemas de saúde, é qualquer um. Estamos vivendo momentos difíceis, terríveis, uma guerra, literalmente uma guerra. Mas essa guerra a gente vai vencer sentado no sofá. O coronavírus é real, é triste, mas é real. E aconteceu na minha casa. Olha, um depoimento fortíssimo, né? Uma tristeza sem fim, um depoimento muito, muito, muito forte que a gente acabou de ouvir, né, gente? Olha, uma outra vítima do coronavírus aqui no estado era policial militar. O tenente Marco Jorge França estava internado no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra.
Hoje, durante a madrugada, o quadro de saúde se agravou e ele não resistiu às complicações da doença. O tenente tinha problemas renais e fazia hemodiálise. Os nossos sentimentos a toda a família. Infelizmente, uma triste escalada dessa doença. Olha, todos os dias o TN1 mostra essas imagens. Filas que dobram quarteirão nas agências da Caixa Econômica Federal. São pessoas que não conseguem sacar o benefício do auxílio emergencial. Ontem mesmo, uma senhora que teve o benefício aprovado reclamava da senha que esperava em 2 horas. Outros se queixavam da demora na aprovação. Resultado, uma multidão na porta das agências. Perigo de contágio pelo coronavírus. Essas pessoas passam horas à espera de atendimento, muitas sem máscaras de proteção. A Caixa afirma que toma todas as providências para evitar esse tipo de aglomeração e que já aumentou os acessos para agilizar os serviços, mas o problema continua. Pois é, Jorge, e o TN1 não para de receber perguntas sobre o auxílio emergencial do governo federal. Tem gente que não recebeu, tem gente que o dinheiro foi liberado, mas não consegue sacar, e tem aqueles que ainda esperam a aprovação. Nós estamos aqui recebendo mais uma vez o Kleber Miranda, mestre em finanças, que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia. Mas Obrigado. Antes da gente começar a tentar entender tudo que está acontecendo, vamos chamar o Felipe, que ele está ao vivo, para mostrar para a gente, mais uma vez, a fila do desespero. Eu falo que é a fila do desespero. Com você, Felipe, boa tarde. Oi, Ingrid, George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também à presença dos nossos convidados aí. Pois é, isso mesmo, Ingrid, ninguém aguenta mais ouvir o verbo analisar, porque boa parte da galera que está aqui, quando pega o aplicativo para olhar, tá lá, o seu pedido está em análise, mas essa análise nunca acaba, é uma análise interminável, né? Já era, segundo o calendário da própria Caixa, para começar a ser pago a segunda parcela do auxílio emergencial, mas tem uma grande quantidade de gente que não conseguiu ainda fazer o cadastro para ter acesso à primeira parcela. Então aqui na fila a gente ouve histórias diferentes, como o aplicativo que nunca sai do modo de análise, o dinheiro que está na conta, mas o bendito código que o aplicativo gera não aparece. A questão do aplicativo, a Caixa pede para as pessoas baixarem o aplicativo, as pessoas baixam esse aplicativo mais de 1 milhão de vezes e ele continua a não funcionar. Então essas são as reclamações que a gente tem ouvido aqui constantemente, diariamente. Antes as dúvidas eram, quem tem o direito? Agora as pessoas já sabem quem tem o direito, mas elas não conseguem ter o acesso, porque quando elas chegam aqui na agência da Caixa, a agência fala, olha, não é com a gente, é tudo pelo aplicativo. Então eles ficam, né, para um lado e para o outro, esse jogo de empurra. Ô moça, com licença, a gente estava conversando, boa tarde, a gente estava conversando antes aqui da entrada, como é que é seu nome? Eu esqueci seu nome, desculpa. Rafaela. Ô Rafa, vamos manter a distância aqui para cuidar Segurança. de você. Exatamente. Ô Rafa, me diz o seguinte, o que está acontecendo no seu caso? O que você ainda não conseguiu resolver? Você já conseguiu fazer o cadastro, o dinheiro está na conta, como é que está a situação da Rafa? Boa tarde. Boa tarde, a minha situação é o seguinte, há 15 dias atrás, a minha situação foi aprovada. Aí eles pediram para eu vim cá, justamente nessa agência aqui, eles falaram que a gente só podia fazer a conta digital via aplicativo, porque até então eu não tinha conta nem daqui nem do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Aí eu fui tentar baixar o aplicativo, baixei, aparentemente estava tudo certinho. Quando chegava para finalizar, só dava erro. Aí quando pensar que não, eu fui tentar fazer de madrugada em outros dias. Aí eles começaram a atualizar e tal, parecia que ia dar certo. Mas não passa de um círculozinho azul, a gente fica ali de castigo esperando o tempo todinho. E quando chega no final do círculo azul, o que acontece? A gente não consegue ter acesso ao sistema deles. A gente não consegue finalizar. E a Rafa estava mostrando pra gente no aplicativo dela agora há pouco, ela vai atualizar, entra na tela do aplicativo um cronômetro em ordem decrescente e que a todo momento esse cronômetro ele é atualizado. 1 minuto, 45 segundos, 30 segundos, aí quando acaba esse tempo, o cronômetro volta novamente em sistema decrescente e nada se resolve, né, Rafa? É isso? Exatamente.
Aí o que acontece? Aí toda hora a gente vai tentando, né? Tem gente que fala assim, não, tenta de novo, porque o meu eu consegui. Mas a maioria das pessoas, olha só como é que fica ó, o sistema, ó. Fica do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí quando o círculo fica todo azul, aí eles falam bem assim, seu tempo expirou, volte mais tarde. Aí a gente nunca consegue finalizar o cadastro e emitir o código que a Caixa está pedindo para a gente receber. Então esse cronômetro aí que vem no gerúndio, né? A sua vez está chegando e nunca chega. Nunca chega o carnaval de 2021, mas a sua vez no aplicativo não chega. Que angústia, Rafa. Exatamente, é a vez que chega de imaginação, né? A vez de mentira, né? Que nunca chega. Às vezes a gente já pensa até em desistir, né? Fala bem assim, vou deixar isso pra lá que isso deve ser mentira, deve ser pegadinha. Mas aí eu falo bem assim, não, se caiu na minha conta, tá todo mundo correndo atrás, deve ser verdade, não deve ser pegadinha não, né? Muito obrigado, boa sorte, que Deus te abençoe, que você consiga o mais rápido possível ter acesso a esse direito que é seu, que é esse auxílio emergencial. Okay, e desculpa não poder te ajudar agora, porque a gente se sente impotente também, desculpa. As pessoas vêm na fila, ou Ingrid e George, pedir, vê na gente, na imprensa, a esperança da gente fazer esse trem, desse bendito aplicativo ou maldito, você de casa escolhe, que não funciona. Então a gente ouve a história da Rafa, ouve outras histórias aqui na fila e nós nos sentimos totalmente impotentes. E eu deixo aí essa dúvida da Rafa e que é de muitos aqui na fila. Meu Deus do céu, se não for o aplicativo, faz como? Como que faz para burlar essa questão aí do aplicativo que não funciona? Então eu deixo essa dúvida aí para o nosso convidado falar um pouco sobre isso, Ingrid e George, porque agora a questão mesmo é aplicativo. As pessoas já sabem quem tem o direito, já sabem como pleitear esse direito. Agora, o problema é tecnológico. Eu volto com vocês aí, Ingrid e George, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Mais uma vez impressionada aí com essa fila, viu? Que fila. Bom, Kleber, o que a gente pode dizer para essas pessoas ali? Essa situação está acontecendo no país inteiro, né? A gente, no final de semana, recebia imagens das pessoas dormindo na fila, principalmente no Nordeste, do domingo para segunda-feira, e ninguém recomenda isso, não deve se fazer isso. Tem algumas possibilidades. Uma delas é gerar o código na própria agência. Funcionários graduados da Caixa já noticiaram isso na imprensa, de que a agência tem condição de gerar o código. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, para acelerar o aplicativo, muita gente usou um aplicativo de VPN, ok? Baixava um aplicativo de VPN, turbinava o Caixa Tem e funcionava. A gente recebeu isso muito na internet, a gente não está recomendando nenhum tipo de aplicativo, mas a gente recebeu isso. No dia de hoje, o próprio Caixa Emergencial, o aplicativo Caixa Emergencial, para quem usa Android, não estava funcionando. São problemas tecnológicos e a Caixa tem justificado que esses problemas são em função da quantidade de acesso. Eles chegaram a dar um número, 20 milhões de acessos, 4 vezes a população do Espírito Santo em um único dia. Então não tem sistema que aguente. A gente está passando por isso, a gente fica triste também, porque é muita gente que precisa, pessoas que precisam muito, mas também tem a situação de que milhões de pessoas que não deveriam se inscrever no benefício se inscreveram. Isso tudo pesa a quantidade de dados que vão ser trabalhados. Não seria uma alternativa abrir para outros bancos, por exemplo, esse pagamento? Já apareceu essa discussão, abrir para as fintechs, né, para os bancos digitais. A Caixa, talvez até tentando aumentar o market share dela, jogou para o Caixa Tem, muita gente que já até tinha conta. Muita gente que já tinha conta, a gente recebeu informações assim na internet, já tinha conta e mesmo assim a Caixa jogou para esse Caixa Tem, que é um aplicativo novo, que tem pouco mais de uma semana. Não tem nenhuma curva de aprendizagem ainda, né, do aplicativo, para inclusive aguentar essa quantidade de acessos. Abrir para outros bancos seria uma possibilidade e para os outros bancos digitais. Frisar também que talvez essa multidão que está ali, a grande maioria eram pessoas que não tinham conta em banco. Elas estão passando por essa dificuldade agora, já aguardando há vários dias, porque já está aprovado há vários dias, porque não tinha conta em banco. A gente recomenda muito que cada pessoa tenha uma conta em banco. Comentei aqui no outro dia, outros benefícios virão e você vai passar dor de cabeça de novo porque não tinha conta em banco. Porque essa conta não aceita depósito, não tem cartão, é uma conta só para isso.
O ideal é que cada pessoa tivesse uma conta em banco. Nesse momento ficou claro isso, né? A importância de ter uma conta em banco. Sim. E também, então, o senhor acabou de falar importante isso e preocupante também. Quer dizer que muitas pessoas que não deveriam se inscreveram e, assim, as pessoas que realmente precisam estão deixando de receber o benefício. Muitos se inscreveram, muitos conseguiram. Sem precisar. Sem precisar. Com carteira assinada, inclusive. Com carteira assinada. Um dia eu recebi na internet, o rapaz falou assim, ó, 19 pessoas trabalham comigo, conseguiram o benefício. Será que foi em função daquela situação do CPF, naquele momento em que o CPF não precisava estar regularizado? Será que teve a ver com isso também? Pode ser em função também do seguinte, quando o governo criou o programa, a ideia era que o dinheiro fosse para as pessoas, né? Um plano meio plano Marshall, né? O dinheiro tem que chegar até as pessoas. Então, muitos filtros não funcionaram. E a própria Dataprev, a Caixa, em diversos momentos já avisaram, olha, muita gente está sendo feita reanálise, e nova análise, porque são muitos bancos de dados do governo que tem que bater. Então, em muitos momentos, eu recebi um caso assim, a moça falou, ó, eu tenho carteira assinada e eu consegui. Meu irmão que não tem, não conseguiu, eu vou dar o dinheiro para ele. São alguns absurdos que acontecem no Brasil, é triste ver que muita gente que não precisa já recebeu. E outras arriscando a vida aí, né? Se arriscando. Eu recebi um caso, para vocês verem, chegou na agência da Caixa às 7 da manhã, foi atendido 3 da tarde e ficou mais 1 hora na agência. Ou seja, a pessoa perdeu um dia inteiro se expondo ao sol e ao risco da doença, né? Há informação do que pode acontecer com essas pessoas que receberam esse dinheiro e que não deveriam ter recebido esse dinheiro? Ainda não. Já recebi essas preocupações, tem gente que tem preocupação com seguro-desemprego, tem gente que tem preocupação com imposto de renda. Tomara, assim, que aconteça alguma coisa, né? Que o governo consiga, de alguma forma, restituir, porque isso é imposto de todos nós, né? Isso é dívida que o governo vai contraindo, é imposto de todos nós, e ele tem que chegar aonde de fato precisa. É um programa emergencial que vai durar 3 parcelas. A gente tem visto outros problemas, como a própria segunda parcela, que deveria ter começado no dia 27, não tinha orçamento para isso, e a gente não tem a data ainda do pagamento da segunda parcela. São situações tristes que acontecem, assim, a grande maioria, talvez mais da metade, já recebeu. Se a gente dividir esse bolo em 3, 1/3 é Bolsa Família, 1/3 era quem estava cadastrado ali e 1/3 era quem estava no CadÚnico. O pessoal do CadÚnico praticamente já recebeu e o Bolsa Família segue num calendário. O drama, como a gente mencionou lá na internet, lá no início, o drama vai ser o brasileiro que não tem cadastro algum. Esses que nós estamos vendo aqui, que vai para a porta da agência e às vezes não é nem o dia dele. É importante que cada pessoa vá para a agência quando for a sua data. Data de nascimento, né? Hoje, quem tem que ir na agência é quem é de maio e junho. Tem que ir só essas pessoas. Outro dia, que a gente conversou com um repórter, tinha uma pessoa lá, assim, eu estou em análise, eu vim aqui tentar resolver. E, infelizmente, a Caixa não resolve essas situações. A análise é feita por um outro órgão do governo, que é a Dataprev. O Kleber vai continuar aqui com a gente, são muitas dúvidas. A gente está aqui com várias perguntas, as pessoas, bem como você falou, tristes, assim, sem receber, sem entender o que está acontecendo de fato. Aí daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Só um minutinho. Porque na Serra, um jovem caiu numa emboscada e acabou assassinado no meio da rua. A polícia investiga se o crime tem relação com uma discussão que a vítima se envolveu no dia anterior. Lucas Lourenço da Silva, 22 anos. Ele foi assassinado na terça-feira por volta de 1h da tarde em Laranjeiras Velha, na Serra. Lucas morava na rua que morreu e teria sido atraído para uma emboscada, segundo a tia. Foram no trabalho dele e chamaram ele, falando que era relacionada a uma casa que tinha para alugar, entendeu? Em frente à casa dele, me parece, um negócio assim. Aí ele saiu. De acordo com as informações da tia dele, o homem que foi chamar Lucas no trabalho o acompanhou até aqui. E quando ele chegou praticamente em frente à casa onde ele morava de aluguel, acabou sendo atingido por essa pessoa. Foram 3 tiros, todos eles na cabeça. Lucas não teve sequer chance de socorro. Morreu aqui e na hora. Lucas morreu um dia depois de ter discutido por causa de som alto. Música que estaria incomodando várias pessoas. Uma delas é o seu Juliano. E foi com ele que Lucas discutiu e chegou também a ameaçar com uma arma. Juliano chamou a polícia e registrou a queixa. Se fosse som, era uma coisa, era música depravada. Aí o cidadão ali se achou
o direito dele, eu vou aumentar mais aqui, rapaz. Eu vou aumentar mais. Ele me xingou e aí eu falei bem assim, ó, seu gordo safado, essas músicas aí sem vergonha que você tá ouvindo aí. Aí ele já foi, arrancou a arma assim, mostrou a pistola e depois arrancou com a mão assim. Aí eu falei, fui e liguei para a polícia. Aí eu não vou, como é que você vai enfrentar um cara armado, né? A última discussão entre os dois foi na segunda, data que Lucas foi detido por estar com um simulacro em casa, arma que a mãe dele não tinha conhecimento. Ela ficou sabendo que o motivo da morte foi o som alto. Eu mesmo não sei bem não, mas fiquei sabendo que ele teve uma confusão com um vizinho na segunda e ontem apareceu morto já. Pois é, eu acho que isso é muita burrice, né? A pessoa tirar a vida do outro por causa de um som. Por que não chega, não pede a pessoa, abaixa aí e tal, né? Aí pegar e mandar tirar a vida já é demais. Mas o motorista suspeito foi ouvido na delegacia. Fez exames para constatar pólvora nas mãos e foi liberado. Então é um cara problemático. Aí aconteceu isso com esse BO aí, o pessoal está pensando que é eu que atirei no mau elemento aí, no cidadão que veio a falecer. Não foi o senhor? Não foi porque eu estou aqui para esclarecer. Fui na delegacia, fui acompanhado com a Polícia Civil, fui lá prestar fiz os exames até de mão, de pólvora. Deu o que esses exames? Não, nada, né? Vai dar o quê? Olha, até agora, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para preservar a apuração do caso. Vamos colocar uma leveza nesse momento tão difícil? Leveza e bom humor. Um casal enxergou no sufoco das contas chegando e no trabalho interrompido da noite para o dia, um diferencial, senhora Ingrid. Pois é, George Bitt, a Cláudia e o Cleidmar decidiram produzir máscaras criativas. Você pode escolher o personagem dos quadrinhos ou do cinema e desfilar por aí. A fábrica está bombando nas vendas. Quem compra se diverte, alegra o outro e todos saem protegidos. É preciso abrir a janela. Quase sempre as mudanças vêm de fora, sejam elas boas ou ruins. Há 40 dias, o cenário na confecção do Cleidmar e da Cláudia era puxado demais. Boa parte da produção deles era voltada para eventos. Aí, lascou. A gente dormiu, num dia, no outro já estava com as vendas zeradas, a gente já estava sem contato, sem pedido, sem nada. Até que o casal decidiu aproveitar o espaço para produzir máscaras. Só que existia uma preocupação, a de que eles fossem mal interpretados. Quando a gente começou, a primeira postagem que eu fiz da máscara, do primeiro teste, eu tive um comentário, mas eu conheço pessoas que tiveram vários comentários criticando as pessoas que fazem as máscaras. E eu falei, não, peraí, eu preciso fazer uma coisa correta para que eu não seja acusada de estar explorando uma situação. Só que a janela da criatividade também se abriu por aqui. A criatividade aqui não para. Nós temos vontade assim de criar 1000 desenhos por dia, mas como temos o compromisso de enviar para os nossos clientes, porque nós enviamos para todo o Brasil, isso daí também tem que estar sempre andando lado a lado. E o diferencial desta confecção, desta produção, são as máscaras personalizadas. E tem de tudo, viu? Tudo mesmo, desenho animado, personagem de cinema, de quadrinhos, tem camuflado, tem unicórnio, tem um pouquinho de cada coisa. E essa personalização acaba trazendo uma leveza para um momento tão complicado, tão difícil, tão doído, tão triste. E depois que tudo isso passar, todo mundo vai merecer uma medalha. E não imaginávamos o quanto que isso ia ser bacana com os olhos das pessoas. A leveza caiu tão bem que as máscaras têm sido vendidas para fora do Espírito Santo. Nós já mandamos os outros produtos para outros estados, né? Mas nós não tínhamos dimensão da repercussão que ia ser dado com a criatividade da minha esposa, a Cláudia, que é designer, que ela cria todos esses desenhos. A janela que se abriu também foi a janela da empatia. O choro da Giovana tem 2 motivos. A felicidade de se manter no trabalho e fazer deste trabalho uma forma de cuidado com o outro. É reconfortante porque é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Agora, no momento, são as máscaras, porque
A diversão das pessoas agora estão sendo as máscaras. E ainda tem a parte da doação. Aqui, o verbo costurar respira pela mesma janela que o verbo proteger. Essa foi a nossa primeira preocupação, né? Fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. E como os eventos foram adiados, tudo foi sendo cancelado, as pessoas com medo dentro de casa, elas não precisavam de festa, elas precisavam de proteção. Então a gente começou a fazer produto de desejo, mas que fosse útil para a proteção das pessoas. A parte de trás. Que legal, hein, Jorge? Você usaria qual máscara, hein? Eu usaria de Pac-Man, não sei se eu vi ali, mas usaria de Pac-Man. Por quê? Para comer o coronavírus, matar o coronavírus. Boa, boa. Achei interessante, legal. Destruir de uma vez. Acabar, exterminar de vez. Ia ficar aqui mesmo, Pac-Man, destruir tudo. Nossa, já pensou? Gostei dessa ideia, tá? E Pac-Man é bom que é unissex, né? Perfeito. Tá aí, gente, você se diverte, desperta um sorriso no outro e fica todo mundo protegido, né não? Para comprar a sua máscara personalizada, entre no site mudifique.com.br ou pelas redes sociais, tem lá no Facebook ou no Instagram. Hoje eu liguei para ele, para o Keidmar, falei com ele, super empolgado, a fábrica está bombando e eles estão super curtindo e fazendo, e podem fazer a sua máscara personalizada. Você escolhe aí quem você quer ficar, para quem você quer divertir, sair e manda lá para ele. Ei, boa tarde, meu nome é José Luiz, tenho 35 anos, sou vigilante, estou desempregado, tenho experiência com supermercado e posto de gasolina. Se alguém quiser me dar uma oportunidade, é só ligar para esse número que está aparecendo no seu vídeo, 998-04-5801. Desde já eu gostaria muito de agradecer o TN e a todos os telespectadores. Olha lá, segurança vigilante para o posto de gasolina, segurança especializada, tá bom? Pode contratar. 99804-5801, tem curso e tudo, já liguei para ele. 99804-5801, 99804-5801, achei que eu tinha falado errado. Precisando de vigilante, liga para ele, tá, gente? E olha, em instantes, o mestre em finanças Kleber Miranda continua tirando dúvidas dos amigos do TN sobre o auxílio emergencial. E tem mais classificados do TN. A polícia avistou o armamento pesado. E quando viram os militares, os bandidos atiraram. Foi uma noite violenta no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Um suspeito foi preso. Uma pistola .40, a mesma que a polícia utiliza. Outra 380, de fabricação austríaca. Além de munição, carregadores. A polícia também apreendeu pinos de cocaína e celulares. Tudo isso foi encontrado no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. A equipe da Força Tática da Polícia Militar fazia um patrulhamento ali no Morro da Boa Vista, em Vila Velha, quando se depararam com 8 pessoas. Pelo menos 5 estavam armados e começaram a atirar contra a PM. Nós estávamos numa patrulha a pé, aproximadamente 8 indivíduos. Eles estavam em conduta de patrulha e nós conseguimos visualizar mais ou menos 3 ou 4 ou 5 armas. E demos voz de parada. Eles correram, um deles começou a atirar na nossa direção, a gente teve que revidar os disparos, eles conseguiram se evadir. A polícia conseguiu prender um dos suspeitos e recuperar as 2 armas. A pistola .40, inclusive, adaptada para maior poder de fogo. Um a gente conseguiu deter, foi o que já está detido, e com ele pegou uma pistola Glock .40, G22, ela está com seletor de rajada e está com um carregador alongado, para mais capacidade de munições. Devido ao intenso tráfico de drogas na região, a polícia acredita que os suspeitos fazem a patrulha do morro contra ataques de gangues rivais. Que eles estavam em conduta de patrulha, eles estavam patrulhando o morro deles, para revidar os rivais. Olha, a Polícia Civil confirmou que o jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e já está no presídio em Viana. E teve a apreensão de um fuzil de uso restrito da polícia. A arma estava com um jovem de 20 anos em Cariacica. As investigações apontam que o suspeito preso fazia parte de uma quadrilha que assaltava estabelecimentos comerciais na Grande Vitória.
Um fuzil 556 e munição. Esse armamento foi encontrado pela Polícia Civil em Cariacica durante uma ação para prender integrantes de uma organização criminosa que assaltava lojas de diferentes segmentos aqui na Grande Vitória. Durante a ação, um suspeito de 20 anos foi preso. Ele não teve a identidade revelada pela Polícia Civil, só que ele tentou se desfazer da arma. Através de investigação há mais de 2 meses, nós podemos perceber que esses indivíduos estariam usando armas longas no roubo a estabelecimentos comerciais. Com essa nossa investigação, conseguimos localizar esse indivíduo e na posse dele estava uma arma de uso proibido, de calibre restrito, que é um fuzil, trata-se de um fuzil 556. Um fuzil de uso restrito, alto poder de fogo e que ainda era personalizado para dificultar o reconhecimento da polícia. O poderio dessa arma é um poderio muito forte, ela é exclusivo das forças policiais, e essa questão da personalização, que vulgarmente falando é uma arma camuflada, ela dificulta a visualização policial à noite. Então, às vezes você não consegue identificar que o indivíduo está armado e até dificultando a ação policial. Além de roubos a estabelecimentos comerciais, há suspeita de que o grupo também traficava drogas. É porque na casa onde o suspeito foi detido e o fuzil apreendido, a polícia encontrou notas trocadas, provenientes aí da venda de drogas. A polícia continua a investigação para encontrar os outros envolvidos neste esquema. Tem mais envolvido, nós já estamos identificando esses envolvidos, são cerca de 5 a 6 pessoas. E nós vamos continuar com essa investigação e tão logo conseguir tirar esses indivíduos de circulação para evitar esses roubos a estabelecimento comercial. O suspeito foi autuado em flagrante por posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas. Ele já está no presídio. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre o auxílio emergencial, vários problemas. Estamos aqui com o Kleber Miranda, mestre em finanças. Kleber, várias pessoas não conseguiram o auxílio porque várias pessoas da mesma família colocaram CPF. Por que isso aconteceu? Teve uma leva de aprovações e reprovações há uma semana atrás. E aí saiu lá dados inconsistentes. A Caixa passou a dar para as pessoas o motivo da reprovação, renda e tal. Um dos motivos que a gente encontrou muito na internet foi que no mesmo grupo familiar, várias pessoas tentaram o benefício. E a gente tem que lembrar que um dos órgãos mais eficientes que existe na administração pública é a Receita Federal. Ao cruzar os CPFs, as pessoas foram recusadas. Esse caso não foi raro, muita gente aconteceu, no mesmo grupo familiar, muita gente usou alguém como sendo parte do seu grupo familiar e aí foi reprovado. Pois é, mas como é que as pessoas podem resolver isso? As pessoas podem fazer nova solicitação, dependendo do motivo, mas tem que combinar, porque muitas vezes a pessoa foi tentar fazer de novo, aí a Receita já dizia lá, fulano já está em outro grupo familiar. Aconteceu muito isso. Esse CPF, às vezes é da própria pessoa, já consta em outro grupo familiar. Mas por que isso? Soma renda, é isso? Não é. É porque eu coloco o CPF seu e dela como sendo do meu grupo familiar, ok? E vai. Aí depois você vai e pede e coloca a mim e a ela também. E aí quando passa de 2 num determinado grupo familiar, já vai dar. Gente, o Kleber, ele acompanhou a fila que nós mostramos aí, o Felipe, lá em frente à Caixa, e ele escutou uma senhora que nos bastidores você disse para mim, ela falou que teve vontade de desistir, está com vontade de desistir, e é isso também que você tem recebido muito, né? E o que você diria para essas pessoas? Olha, não vale a pena desistir de nada na vida, né? Muito menos de uma coisa como essa. Não é hora para desistir, o auxílio vai durar 90 dias, essa primeira parcela, ela está muito dificultada, logo já vem a segunda, não vale a pena desistir. A gente sabe que cada um, eu não sei exatamente o que passa com você ou os problemas que você enfrenta, mas vale a pena ter um pouquinho de paciência, estão saindo aprovações, estão saindo recursos, todo dia paga para alguém, mas não vale a pena desistir de nada na vida, muito menos vale a pena desistir desse auxílio. Olha só, tem uma pergunta aqui. Estou aprovado no auxílio emergencial desde o dia 16/4. Tenho conta poupança e não foi depositado nela, e sim no aplicativo online. A minha dúvida é por que não depositaram na minha conta?
já que não pude informar porque já estava cadastrada no cadastro único. Assim fica difícil, sem dinheiro, sem trabalho e sem auxílio. Quer dizer, ela tinha conta e mesmo assim não foi depositado. Não foi depositado porque ela não teve oportunidade para poder informar, né? Talvez esses cadastros melhorem a partir de agora, porque no Cade Único o pessoal recebia com cartão cidadão, que é uma outra pergunta que o pessoal faz muito para a gente. Por que não usaram o cartão cidadão? Eu julgo que a Caixa talvez queira aumentar aí sua quantidade de contas, ela vai bancarizar muita gente vai virar cliente da Caixa, mas foi um erro porque o cartão cidadão já era uma coisa que as pessoas usavam com frequência para receber benefícios sociais. Então, provavelmente essa decisão não foi acertada, perdeu a agilidade e aí nós estamos fazendo as pessoas ficarem em filas quilométricas aí por horas. Exatamente, o Jackson Costa de Cariacica, ele colocou assim, mandou a pergunta como uma sugestão. Não seria mais fácil se eles, em vez de usarem toda essa burocracia, usando todos esses aplicativos, não poderiam utilizar o cartão cidadão para fazer a ordem de pagamento, como é feito em caso do seguro-desemprego e abono salarial? Deveria sim. A Caixa superestimou a sua própria capacidade de atender. Não, nós vamos resolver, não, tá tranquilo, a gente mata no peito e vai, e não é possível a gente tratar aí um contingente de 20, 25, 30 milhões de pessoas acessando o mesmo sistema, com todo mundo em casa. Então as pessoas estão em casa, elas estão com tempo e elas ficam ali fazendo, congestionando. Então ela superestimou sua própria capacidade de atender. Eu julgo que foi um erro mesmo. Edileuza Santana, sou mãe de família, me cadastrei pelo site Auxílio Emergencial do Governo. Fui aprovada, dei minha conta do Banco do Brasil e até hoje não entrou dinheiro na minha conta. Hoje de manhã a gente recebeu uma informação parecida com essa e a gente até estava falando na internet que era o seguinte, muitos bancos estornaram o pagamento. Foi cerca de 350 mil pessoas, população de Vitória. 350 mil pessoas, os bancos estornaram o pagamento e aí foi para o Caixa, vai engrossar a fila, foi para o Caixa Tem. E o Caixa Tem muito problema, né? A gente até fala assim. Kleber, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui. Quer deixar um recadinho final para essas pessoas? Você já disse que é preciso, nesse momento, tranquilidade mesmo, não desistir, quer dizer, buscar seus direitos aí, o auxílio é muita gente precisando. Sim. A gente está vendo aí, é uma tristeza. Eu acho que assim, a palavra que define muito bem quando a gente olha essas filas aí, não é? As pessoas arriscando a vida porque realmente precisam. Sim. E muitos que não precisam já receberam, verdade, né? Uma pena. Quem não for na sua data, evitar ficar na porta da agência, evitar aglomeração, não desistir do benefício. Se for o caso, tenta usar lá o aplicativo do VPN para poder acelerar. Se a gente puder ajudar nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, a gente está à disposição também. A gente tenta fornecer o máximo de informação para as pessoas, principalmente para tranquilizá-las. Aí quando dá certo, elas mandam mensagem agradecendo e tudo. E é um prazer muito grande fazer isso. Qual que é seu Instagram? Então vamos dar. @minhagrana. @minhagrana. Então, isso. Quer dizer... E no YouTube é só colocar meu nome, Kleber Miranda, você me encontra. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigado, Kleber. Obrigada. E agora tem o que, George? Tem mais classificados, vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Ulisses, eu sou de Cariacica, Espírito Santo. Aproveitando a oportunidade do Jornal Tribuna, estou apresentando para vocês o café rústico. É um café torrado e moído artesanalmente. Você que quer experimentar o nosso café, ligue 99970-1788 e a gente entrega na sua casa. Experimente. Café é saúde. Ó, a gente já falou de pão, né? Já demos tantas aqui colegas fazendo pão. Bolos, um cafezinho aí para acompanhar. Olha que maravilha. Gente! Café da roça maravilhoso. Fala sério, hein? Faz toda a diferença um cafezinho, né? Então vamos encomendar? 99970-1788. 99970-1788 e tome seu cafezinho. Lembrando, você pode participar dos nossos classificados. Mande o seu vídeo pra gente, coloque o seu celular assim, ó, 997922530, grave, mande, a gente quer te ajudar a ganhar dinheiro, vendo o seu produto, o seu trabalho, e mande pra gente que a gente vai divulgar, né, Ingrid? E o nosso retorno tem sido muito maravilhoso, viu? As pessoas estão bombando aí e esse é o nosso papel, ajudar, tá bem juntinho, coladinho com você, tá bom? E também tem o nosso Instagram, ó, tá ali, ó, @TV Tribuna Jornalismo, é só acessar. Isso aí. Quarta-feira, 29 de abril, é hora de conferir o que o jornal A Tribuna traz em destaque. Farmácias liberadas para fazer testes de coronavírus.
Aqui na foto principal, 20 mil lojas vão reabrir, mas o governo não define regras. Autorizadas aulas práticas para tirar carteira de motorista. Edital do INSS com 8.230 vagas para aposentados e militares sai amanhã. Pais e alunos preocupados com perda do ano letivo. Mais de 100 profissionais de saúde infectados em 24 horas. E ainda é manchete no jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, trio baiano quebra tudo. Vídeos de discos voadores são reais, afirma Pentágono. E no caderno especial de imóveis, lançamentos perto do mar em Vila Velha. Oi, eu sou o Gutierrez, eu tenho uma paródia sobre o corona. É hoje que esse vírus vai embora de uma vez. É hoje que esse vírus vai embora de uma vez. Água tá ok? Sabão tá ok. Álcool em gel tá ok. A máscara tá ok. Higienize suas mãos para esse vírus ir embora de uma vez. Sem beijinho, sem beijinho, não é despesa, é apenas proteção. Fique em casa. Ô Ingrid, eu já sei quem eu vou chamar para ser os meus parceiros de música. Ah, é? Olha ali, ó. Tá valendo, né? Olha, tá super Vamos valendo. fazer sucesso. Aliás, o TN tá descobrindo talentos, tá? Essa quarentena despertando estrelas, talento. Muito bom. E você também pode ser uma estrela TN. Manda aí seu recadinho, seu vídeo pra gente, que a gente tá adorando, viu? Gostei daquela paródia ali. Não é? Olha, já o TN1 te apresenta as lives que botam vovôs e vovós pra malhar mais em casa. Olha, vale a pena esperar, a gente já volta, hein? Agora a gente fala de saúde, de corpo em movimento. Olha só, gente, uma coisa, essa turma tem tudo a ver, né, Ingrid? Com certeza. Vamos ver essa turma bacana? Eu tô doida pra ver vovôs e vovós, ó, mexendo. Vamos ver em casa, hein? O importante é se mexer. Então, vambora! Hoje é dia de live. As aulas começam às 9 da manhã, porém, meia hora antes tem chamadinha na internet. Manhã bonita, vamos convidar vocês para participar da nossa live às 9 horas da manhã. Hoje vai ser, ó, show de bola. Preparem-se, não precisa só precisa de você na sala, não precisa de cadeira, não precisa de bastão. Vai ser bem legal a nossa atividade hoje, tá bom? Aulas de dança e alongamento. O professor dá as dicas ao vivo. Vamos lá, ó. Vai entrelaçar as duas mãos lá atrás e vamos esticar o braço. O serviço de orientação ao exercício ajuda o idoso a ter uma rotina saudável há 19 anos. Mas as aulas não pararam por causa da pandemia, não. Há pouco mais de um mês, as lives nas redes sociais têm movimentado muita gente. Dar um pouquinho de alongamento para a gente relaxar. Acho que todo mundo está dentro de casa um pouquinho tenso, recebendo várias informações, muitas negativas, principalmente para o idoso, né, que é o público de risco. Então, acho que é importante a gente dar aquela relaxada, depois a gente fazer aquela dança, soltar o sorriso, o quadril, rir. E a turma se amarra, gosta muito. Enquanto o professor dá aula, outro acompanha tudo o que acontece na internet. Nós preparamos as atividades para a live dentro daquilo que era da nossa rotina, da rotina dos idosos, né? Do dia a dia deles. Aulas de alongamento, aulas de dança, aulas de ginástica. Nós adaptamos um pouco as atividades porque em casa eles não têm hoje acesso aos materiais que eles teriam aqui nos espaços. Então, na hora de fazer uma atividade, nós pensamos, ao invés de usar um elástico, vamos pegar uma toalha. Ao invés de usar um pezinho, pega a garrafa cheia d'água para compensar, uma caixa de leite ou coisas do tipo. E a gente vai conhecer agora um pouquinho dessa turma super animada. Essa aqui, por exemplo, é a dona Ana Júlia. Para quem tem uma vida bastante ativa, um projeto como esse veio em boa hora. Foi uma maravilha. Para mim, então, sendo uma pessoa muito ativa, desenvolvi, graças a Deus, essas atividades estou desenvolvendo todas as vezes que as lives aparecem, 2 ou 3, durante a semana. São várias lives e, graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem.
Temos também ainda a dona Maria Márcia, de 69 anos, que está se amarrando. Ainda mais agora que ninguém pode sair de casa, né, dona Maria? Todos os centros de convivência têm feito de tudo para tornar mais tranquila, saudável e alegre nossos dias. Um projeto que está dando muito certo. Feedback super positivo dos nossos queridos idosinhos. Essa ideia deu super certo, né? Os idosos estão interagindo o tempo inteiro com os técnicos e a gente sente mesmo que é um projeto que chegou para ficar. A ginástica vem na hora certa, porque eu ocupo o meu tempo nos horários para fazer a ginástica. Agradeço muito aos professores a oportunidade que está dando a gente. Fala sério, isso aqui é inspiração, hein? Que legal isso, hein? Massa demais. Eu acho que ninguém vai ficar parado. Todo mundo que assistiu essa reportagem vai botar o corpo para mexer, né? Não dá mais. Isso que é o verdadeiro exemplo. Pois é, quem quiser assistir as aulas, basta acessar o Instagram idoso.vitória. Ó, um beijo bem especial. A gente vai te esperar amanhã sem falta, aqui às 11h45, tá bom? Fique em casa, se puder. Gente, boa tarde para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente espera amanhã, como a Ingrid disse, 15 para meio-dia. Até lá.